Deus abençoe, irmãos. Amém. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho, poderia dar vários títulos, né? Mas eu vou deixar, poderia falar perfeito em si mesmo, perfeitos no perfeito, poderia também intitular o absoluto, a conclusão, mas vamos só ler alguma coisinha que fala o nosso profeta. O irmão Brana, ele usou na mensagem Perguntas e Respostas, número 2, parágrafo 97, eram perguntas, né? E no 97, o irmão Brana vem, já um resumo, ele diz: Paulo, então ele disse que quando vier o que é perfeito, o que era em parte será tirado, ou será aniquilado, outra tradução, né? E quando for dado a conhecer o que é perfeito, é importante, o irmão Brana está usando e colocando, quando for dado a conhecer o que é perfeito, quando for dado. Aí o irmão Brana continua: agora tenho uma pergunta disto. Eu espero chegar a isto, espero chegar a ela esta noite, acerca do que sucedeu, o irmão Brana coloca no passado, acerca do que sucedeu quando se abriram os selos. Eu creio que isto lhe dará a entender esta pergunta. Houve perguntas nos dias do irmão Brana, inclusive depois dos selos, e usaram a Escritura, né, que Paulo usou em 1 Coríntios 13, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito. O irmão Brana usa essa Escritura aqui dizendo quando vier. E fizeram esta pergunta depois da abertura dos selos, e o irmão Brana, ao responder, né, ele disse que isto já tinha acontecido, já tinha se cumprido na abertura dos selos, porque ali o ministério tinha chegado à perfeição. E quando viesse o que era perfeito, aquilo que era em parte seria aniquilado. Porque quando veio o que era perfeito, todas as partes foi ajuntada e colocada dentro daquele que era perfeito. Perfeito em si mesmo. Quando Deus colocou todos os mistérios, escondeu todos os mistérios, todas as perguntas, todas as respostas, as perguntas anteriores e até depois, todas as respostas estavam escondidas em si mesmo, que foi colocado dentro do ministério do sétimo selo, que era o que era perfeito. Vamos ver aqui uma coisinha. Mensagem do terceiro Êxodo, parágrafo 261, irmão Brana vem e fala: Deus sempre vai em três, Ele é perfeito em três. Todos vocês notem minha pregação, sempre 3 e 7. 7 é completo, 3 é a sua perfeição, primeira, segunda e terceira puxada, todas as coisas estão vendo. Então, quando chegou o que era perfeito, todas as partes foi congregada ali.
Todas as respostas estavam ali dentro do sétimo selo. Mas tinha coisas que era para um tempo específico. E glória a Deus, vem coisa para mim falar, mas eu quero ler. Vamos ler mais um pouquinho. Hebreus, capítulo 6, segunda parte, o irmão Brana, no parágrafo 75, ele disse, Paulo disse, prossigamos até a perfeição. Sabe por que existe muita pergunta na mente das pessoas acerca da palavra? É porque elas ainda não chegaram a uma conclusão, elas ainda não entraram no sétimo selo. Porque quando chega ao sétimo selo, cessa as perguntas. O sétimo selo é resposta para as perguntas. Sétimo selo é conclusão. Sétimo selo não há mais pergunta, não há mais dúvida. O sétimo selo é resposta. O sétimo selo é fé de rápido, não tem dúvida. Glória a Deus. Mas por que as pessoas estavam fazendo pergunta acerca do sétimo selo, acerca da perfeição, depois da abertura dos selos? Era porque elas não tinham recebido a revelação. É porque elas não tinham recebido o ministério do sétimo selo. Glória a Deus. Mas naqueles dias ainda podia haver perguntas. Glória a Deus. Mas hoje haver perguntas. Oh meu Deus. Quando já todas as respostas foram dadas. E eu até digo, se você tem alguma dúvida em mente, tem alguma pergunta ainda para fazer, vai ouvir a mensagem, o ministério da esposa, que ali está a resposta para as suas perguntas. Glória a Deus. Aí o Mombrana vem e diz, prossigamos, Paulo diz, prossigamos até a perfeição. Agora, estamos falando sobre o perfeito. Se formos atrás disso, você descobrirá que o perfeito é o eleito. Ô irmão, glória a Deus, vem essas coisas a gente fica religioso. Nós somos perfeitos no perfeito. O perfeito é perfeito em si mesmo, mas nós não somos perfeitos em nós mesmos. Nós somos perfeitos no perfeito. Por isso que quando o ministério chegou à perfeição, que o irmão Brana quis explicar e dar testemunho acerca daquele ministério, e acerca daquele mistério, Deus disse para ele ficar calado. Porque era um ministério perfeito em si mesmo. E se o irmão Brana fosse dar testemunho, falar muito, ele estaria falando de si mesmo. E Deus só viria dar testemunho de si mesmo depois, porque o ministério do Espírito Santo é que dá testemunho do ministério do irmão Brana. O ministério da esposa não é dar testemunho de si mesmo. O ministério da esposa é dar testemunho do esposo. Glória a Deus. Então nós somos perfeitos no perfeito. O ministério chegou à perfeição para manifestar o eleito que é perfeito. Mas antes de manifestar o eleito que é perfeito, teve que ser manifesto a perfeição. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que essas pessoas rejeitam o sétimo selo? Porque não são eleitas. Sabe por que elas têm pergunta? Porque elas não estão no perfeito. Glória a Deus, vamos ver aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o eleito, o irmão Brana vem e diz, o eleito é o perfeito. Quando o último eleito, o perfeito, a perfeição entrou, ali abriu o caminho para todos nós. Amém? Olha, o irmão não me deu tempo aqui, pastor, não me deu tempo. Agora vamos para você entender uma coisa aqui. Eu creio que se eu não chegar lá, mas a gente... Paulo falando aqui em Hebreus 6, deixando rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ora, os rudimentos da doutrina de Cristo, aí ele vem de chegamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento. Hoje eles estão pregando aí o fundamento de arrependimento. Sabe o que é fundamento de arrependimento, irmão? Fundamento de arrependimento é pregar o nome.
E hoje a esposa não tem só o fundamento do arrependimento, a noiva não tem só o fundamento da remissão de pecado, a noiva tem o fundamento de coroamento. Glória a Deus. Aí Paulo vem e diz: deixamos e prossigamos até a perfeição. As eras caminharam, Éfeso, a primeira era, estava caminhando até que viesse a perfeição, que veio na abertura do 7º selo, quando manifestou Deus em carne humana outra vez. O ministério chegou à perfeição, para manifestar os eleitos perfeitos nesse ministério de perfeição. Mas era necessário manifestar o ministério do Filho do Homem, para depois haver a manifestação dos filhos de Deus. Será se as pessoas não verem o perfeito descendo em Apocalipse 10:1, o perfeito descendo, se materializando no 7º anjo, se tornou o ministério de perfeição. Quando chega em Apocalipse 10, do 8 a 11, ali está o ventre da esposa, para manifestar os filhos de Deus, os eleitos perfeitos, unidos, casados com o ministério da perfeição. Agora, recusar o ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, mostra que você não é eleito, você não é perfeito. Glória a Deus. O livro da vida do Cordeiro, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Irmão, átrio, santuário não é a presença de Deus. Deus estava caminhando, a presença de Deus é no lugar santíssimo. Nós estamos em lugar santíssimo. Quando Deus chegou com Abraão: ser perfeito e anda na minha presença, Deus estava dizendo para Abraão: eu sou perfeito, eu vou fazer um juramento, vou te dar o que é perfeito, e tu vai andar no que é perfeito, na minha presença, lugar santíssimo. Deus não poderia dizer para nós ser perfeito e nos dar um fundamento anterior que não tinha perfeição. Deus, quando chegou para nós nesses últimos dias, que fez um juramento em Apocalipse 10, do versículo 5 ao 6, e jurou por aquele que vive. Oh, glória a Deus. Ele estava jurando por si mesmo. O 7º selo é perfeito em si mesmo. Ele fez um juramento e pegou o 7º selo e nos deu, para nós sermos perfeitos nele. Oh, glória a Deus. O livro da vida do Cordeiro, 165, disse: sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como pode você ser? Glória a Deus. Considerando que não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, é a perfeição dele, da sua palavra, que ele escolheu. Você não escolheu ele, ele trouxe você a Cristo. E você está seguro em Jesus Cristo, tão perfeito quanto Cristo era diante de Deus. Pois você não está de pé por si próprio, oh irmão. Oh, glória a Deus. Ser perfeito e anda na minha presença. Como pode Deus exigir perfeição de nós? O que tu tens que não tem recebido? Deus, quando exigiu perfeição de Abraão, fez um juramento, um pacto incondicional, e deu a Abraão algo. Oh, glória a Deus. Ser perfeito, Abraão, anda na minha presença. Aquilo ali é mais do que uma ordem de lei. Deus estava dizendo como uma palavra falada: ser perfeito. Oh, irmão, oh, glória a Deus. Vamos entender isso. A terceira etapa é palavra falada. A terceira etapa é uma palavra profética. Deus chega com você e diz: ser perfeito. E anda na minha presença, e ser perfeito. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você está em pé nele com uma coisa: eu creio em Deus, amém? Eu amo, ó que coisa, do outro lado do Éden, amém? Que ocasião maravilhosa será algum dia. Ó, a irmã Bruna disse: será algum dia. Ei, Deus. Quando você olhar para trás e disser: por que temi? Bom, quando a gente ver esse ministério de conclusão, de perfeição, e o eleito é perfeito nesse ministério de conclusão e perfeição,
Oh, glória a Deus. O irmão Bruno aí vem e diz: que gozo que eu deixei de ter. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, encerrar. Deus colocou no meu coração isso aqui. Eu vi o pastor Osmar pregando ontem, que se eu não tivesse ouvido as mensagens anteriores de quinta-feira, eu acho que a mensagem de ontem ia fazer eu sentar. Mas a gente, quando não tem revelação, a gente toma decisões que não é para tomar. Eu não estou aqui para julgar, porque eu não sou um juiz. Porque já tem quem julgue essa geração. O problema desses homens aí é que eles querem ser juiz. Eles querem ter uma mensagem para julgar. Quem vai julgar essa geração é o ungido que Deus já levantou. Então eu não quero ser juiz de ninguém. E às vezes a gente ouvindo aquilo ali entra um extremo, que se a gente não entender, o evangelista vai sentar, o pastor vai sentar, todo mundo vai sentar, e aí vai ficar a um extremo de ouvir só o pastor Osmar. E o pastor Osmar não prega dando a entender estas coisas. Você tem que ter entendimento. O ministério chegou à perfeição e Deus deu a profeta, apóstolo, pastores, evangelista, mestre, para o aperfeiçoamento. Agora todos, se eu não tivesse ouvido a mensagem de quinta-feira, a mensagem anterior, quando Deus levanta um mensageiro e que dá aquele mensageiro uma mensagem, aquele homem uma mensagem, todos têm que sair com aquela mesma mensagem, o evangelista, o apóstolo. Mas quem vai julgar a nação, quem vai julgar o mundo, não é o evangelista. É uma só pessoa. Agora o evangelista tem a mensagem de uma só pessoa. Se estiver pregando a mesma coisa. Para concluir, absoluto 61, aí Deus colocou o absoluto quando foi à noite, o pastor Osmar pregou o absoluto. E glória a Deus. Eu fico alegre com isso, que é para a gente ver que é o mesmo Espírito. E que Deus sempre nos mantenha humilde em sua presença. Que enquanto estivermos na presença dele, nós vamos ter o mesmo Espírito. Então, ser perfeito e anda na minha presença. Eu olhei no dicionário Webster, de acordo com Webster, perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder original, o máximo. O máximo é o amém. Isto é tudo, um absoluto, um poder ilimitado. A palavra absoluto é perfeito em si mesmo. A palavra perfeita em si mesma. Isso tudo é o que é. Está determinado, e eu pensei, isto é uma coisa gloriosa. Lembra dessa palavra gloriosa? Que temendo, gloriosa, né? Vitória no amor divino. Uma palavra gloriosa. Aí ele vem e diz, esta é uma palavra maravilhosa, mas a palavra absoluto é a conclusão. Portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão. Irmão, a esposa tem a conclusão. E qual é a conclusão da esposa? Vou pular para cá. Vem aqui. Glória a Deus. A semente não herdará com a palha, 48 para encerrar. Agora entendemos também que Deus se aperfeiçoou em 3. Agora Deus se aperfeiçoou em 3, graça. 3, 5 é graça e 7 é a conclusão. E o ministério chegou à perfeição quando manifestou Deus em carne humana. Então, o perfeito em si mesmo, o ministério chegou à perfeição para manifestar os eleitos perfeitos no ministério que chegou à perfeição. Deus te abençoe. O eleito é o perfeito.